Brasil consternado mais uma vez. Acidente de helicóptero mata o jornalista Ricardo Boechat. Apresentador voava de Campinas para São Paulo quando a aeronave caiu na via Anhanguera. Tentou fazer um pouso nesse acesso, porém, o caminhão que saía da praça de pedágio, na faixa do sem parar, acabou se chocando contra ela. O piloto Ronaldo Quattrucci também morreu e o motorista de caminhão ficou ferido. A polícia prende o ex-companheiro suspeito de matar uma brasileira na Inglaterra. Jovem que sobreviveu ao incêndio no alojamento do Flamengo recebe alta do hospital. Clube assume responsabilidade diante da tragédia e diz que vai indenizar famílias o mais rápido possível. 7.500 alunos voltam às aulas em Brumadinho. Número de mortos na ruptura da barragem é de 165. 155 pessoas estão desaparecidas. Imagens mostram o momento em que o menino Luan entra sozinho no túnel do metrô de São Paulo antes de morrer atropelado. O presidente Jair Bolsonaro sai da terapia semi-intensiva e médicos suspendem alimentação por soro. Política, boicote e surpresas na festa do Grammy, o grande prêmio da música norte-americana. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A aeronáutica investiga as causas do acidente de helicóptero que matou hoje o jornalista Ricardo Boechat, âncora do Jornal da Band. O piloto Ronaldo Quattrucci também morreu na queda da aeronave, que tentou fazer um pouso de emergência, mas se chocou com um caminhão na rodovia Anhanguera, em São Paulo. Essas imagens foram feitas no momento em que o helicóptero havia acabado de explodir. Quem gravou foi o Márcio. Ele e a mulher passavam pela rodovia quando o acidente aconteceu. Eu estava passando de moto, aí quando viu o helicóptero baixinho, chocou com o caminhão. Assim que ele caiu, ele explodiu. Leiliane viu a hora em que o piloto pulou do helicóptero. Na hora que o piloto pulou, eu falei, acelera que vai cair em cima da gente. A gente acelerou, ele caiu na grama. Quando ele caiu, o helicóptero veio daqui. Aí ele vinha baixando que ele ia pousar aqui já. Ele estava no meio. Aí ele chocou com o caminhão de frente, saiu raspando, bateu na muretinha ali, caiu em cima do moço que tinha pulado e já pegou fogo. Foi o casal que ajudou o motorista a sair do caminhão. João Adroaldo Tomanqueves, de 52 anos, sofreu ferimentos na cabeça. Na delegacia, ele passou mal e precisou ser socorrido. Os dois passageiros do helicóptero não conseguiram escapar. O piloto, Ronaldo Quattrucci, e o jornalista da Band, Ricardo Boechat, de 66 anos. Ele havia participado de manhã de uma palestra em Campinas, no interior de São Paulo. A aeronave decolou por volta de meio-dia de Campinas em direção à capital. 14 minutos depois, aconteceu o pedido de socorro. Segundo testemunhas, o helicóptero perdeu altitude e tentou pousar na pista de acesso ao pedágio da rodovia Anhanguera, mas acabou batendo de frente com um caminhão que vinha no sentido contrário e explodiu. Peritos passaram a tarde aqui no local analisando os destroços da aeronave. Eles estão atrás de pistas que possam apontar quais foram as causas do acidente. O que se sabe até agora é que a documentação do helicóptero estava regular. Segundo a ANAC, o aparelho fabricado em 1975 pertencia à RQ Serviços Aéreos Especializados e tinha um certificado de aeronavegabilidade válido até 2023. A Força Aérea abriu uma investigação, vai reunir documentos e ouvir relatos de testemunhas. O que foi relatado para nós, que tratava-se de um serviço de táxi aéreo, que o proprietário desse estabelecimento era o próprio piloto da aeronave. Quem compareceu aqui foi o representante da agência de seguro da aeronave. A Band confirmou a informação sobre a morte de Ricardo Boechat durante o programa esportivo apresentado pelo ex-jogador Neto. Pode passar essa informação, que a informação é importante que você passe. Acho que eu não tenho condição de falar isso, não. E eu te amo do fundo do meu coração. De recíproco, Neto. Com um profundo pesar desses quase 50 anos de jornalismo, cabe a mim informar a vocês que o maior âncora da televisão brasileira, o Ricardo Boechat, morreu hoje num acidente de helicóptero no Rodoanel, aqui em São Paulo.
E agora, no começo da noite, a ANAC confirmou que abriu um procedimento administrativo para apurar o tipo de transporte que estava sendo realizado no momento do acidente. Segundo a agência, a RQ Serviços Aéreos Especializados não estava autorizada a transportar passageiros de forma remunerada. Como táxi conhecido pelo bom humor e também pelo profissionalismo, Ricardo Boechat inspirou vários colegas de profissão. E mesmo na função de apresentador, nunca deixou de ser repórter e de apurar as notícias todos os dias. A notícia da morte foi recebida com choque pelos colegas de profissão. Ele trabalhava com a opinião, a dimensão do fato e o fato, os três igualmente sagrados para ele. E tinha uma posição crítica diante dos poderosos, diante do poder. A carreira de Ricardo Boechat como âncora na televisão começou em 2006, quando se mudou para São Paulo para apresentar o Jornal da Band. Na época, dividia a bancada com Mariana Ferrão. Para o Boechat não importava o esforço que ia dar para contar a história, mas importava quem é que ia ouvir essa história e como a informação ia chegar a quem de fato interessa, que é o público. Nos 13 anos à frente do jornal, Boechat comentava os assuntos polêmicos e trazia informações exclusivas. Conhecido pelo bom humor, o jornalista também fazia graça. E até amanhã. Ele é muito mais do que um melhor jornalista, um melhor repórter, melhor comunicador do país, né? O Boechat é um cara humano espetacular. Mas nunca abandonou o espírito de repórter. O maior talento do Boechat era o de ser um grande repórter, de apurar informações como poucos, com inteligência, com um senso crítico e com uma disposição que ninguém conseguia demonstrar. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão lamentou a morte de Boechat. Em nota, afirmou que era dono de um estilo inconfundível e honrou a profissão de jornalista, exercida com ética e compromisso com a verdade dos fatos. Ricardo Boechat deixou amigos e colegas em todas as grandes redações de televisão. Eu mesma fui editora do Jornal da Band durante 2 anos e nesse período eu convivi diariamente com o Boechat. Ele era severo e eu tomei algumas broncas, mas também aprendi muito. Foram lições de jornalismo e de humanidade. A editora Carla Deboni trabalhou com Boechat durante 6 anos. Ela ainda guarda os bilhetes que recebia do âncora durante o jornal. A lição que o Boechat nos deixa é de fazer um jornalismo muito humano, de olhar para aquelas pessoas que estão falando ali naquela matéria, de dar um peso para as autoridades, mas pensar que é no povo que está ali a história. Eliette Albuquerque trabalhou com Boechat como editora e chefe de produção e lembra do cuidado do jornalista com os e-mails dos telespectadores. Ele respondia um por um e ele sempre dizia, aqui tem notícia. Ele era uma pessoa que via à frente. A gente estava começando um assunto, ele já sabia qual era o ponto que ia ser notícia, o que era importante, e ele era o nosso capitão. O âncora do SBT Brasil, Carlos Nascimento, está fora de São Paulo, mas fez questão de deixar uma homenagem. Vinha sempre dele o furo, a melhor informação. Ricardo Boechat foi um gênio do jornalismo, sem exagero. Há pouco tempo, no Congresso da ABERT em Brasília, a última vez que eu o vi, ele foi para a plateia, subiu no palco, me abraçou e disse assim, devo muito a este cara. A mim, Boechat, a mim você não deve nada. Nós, os brasileiros, o jornalismo do Brasil, é que devemos muito. Porque você foi para nós um exemplo, um mestre incomparável. E neste momento de dor para o jornalismo e para a televisão brasileira, nós do SBT prestamos a nossa solidariedade aos colegas do Grupo Bandeirantes e também à família de Ricardo Boechat. Então vamos ouvir o último comentário de Boechat feito na rádio Band News esta manhã. Prenderam os engenheiros e por conta da prisão e da pressão que se deu sobre eles, a TIVSID, que certificou Brumadinho, começou a entregar para o Ministério Público, para a Polícia Federal e para as autoridades a verdade por trás daquele laudo. É preciso que as consequências sejam mais rápidas no campo da ação policial, no campo do Ministério Público, para que não fique no oba-oba, que é depois apoiado pelo esquecimento, pela nossa velha tradição de deixar para lá e tocar em frente, tocar adiante, não produzir manchetes como essa toda semana, que negligência e impunidade marcam tragédias no país. 1.774 pessoas morreram
em situações que que são de responsabilidade do Estado, no campo da prevenção, da fiscalização, do legislador, do judiciário, e que não devem nada. E quando a gente chora, sofre, lamenta o fato ocorrido ontem, a gente parece estar anestesiado ou gostar da anestesia que nos faz esquecer desse fato, tão logo surge o fato de amanhã, que terá o mesmíssimo tratamento. Os meninos que perderam a vida nesse trágico evento no Ninho do Urubu. Que o Flamengo também não fique distante das investigações nas quais figura como responsável inicial. Também ele precisa sentar no banco dos réus, precisa ser chamado a explicar, precisa ser chamado a indenizar, a reparar os danos que causou em tantas famílias, em tantas pessoas. Não tem, nesse campo aí, nesse futebol, está cheio de gente marcando pênalti e pouco juiz aplicando a punição máxima. Todo o servidor público brasileiro se acha no direito de transformar o cidadão em refém de seus desejos, de suas vontades e, eventualmente, até de suas razões. Repito, pode ser até que os fiscais tenham razão no mérito, mas a forma de agir é uma forma quadrilheira, é uma forma miliciana, que coage o cidadão desprotegido, que coage o contribuinte impotente. É impressionante. E a reação, repito, da autoridade maior é, me perdoa a expressão, abrir as pernas. Impressionante. Esse é o Estado brasileiro. Este é o país que... Infelizmente, o nosso colega não estará mais lá, mas vai ser sempre lembrado, né, Raquel? O SBT Brasil volta amanhã. Boa noite, Brasil.